Graça e paz, amados. Igreja do Senhor, lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Amados, eis que temos aqui um tema e vamos trabalhar esse tema e que o Espírito de Deus venha nos direcionar. O tema é possível perder a salvação eterna? É uma pergunta. Vamos orar ao nosso bom Deus, pedindo a Ele a direção e a proteção e que o Seu Espírito venha iluminar as nossas mentes, nos revelando a Sua graça e o Seu poder. Senhor amadíssimo Deus, soberano Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, eis-me aqui, ó Deus, e eu entro na Tua presença, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, porque eu vou usar a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, possa tocar em cada vida que do outro lado está ouvindo esta mensagem, Senhor. Que o Teu Espírito possa impactá-lo, possa trabalhar de uma maneira extraordinária, Pai, para que haja uma compreensão, um entendimento amplo da Tua palavra, da Tua graça, Senhor. Que o Teu Espírito trabalhe nesta vida. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amados, dos segmentos ditos cristãos, sua maioria defende a ideia de que a salvação eterna pode ser perdida. Porém, nesta mensagem, à luz da palavra de Deus, deparamos com a segurança da salvação dos filhos de Deus. Eu gostaria de deixar aqui um lembrete para os amados, que se encontra em Provérbios 9 e o verso 9. Diz assim: dá instrução ao sábio, ou seja, ensina ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Amados, no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 28, Jesus, ele está diante dos judeus. Ali está toda a camada religiosa. E ele em diálogo com algo que os judeus sabiam. Ele traz uma parábola falando de ovelhas e do seu pastor. Os judeus sabiam que os beduínos lutavam com ovelhas, e ao chamá-la pelos nomes, as ovelhas daquele pastor viria até o seu pastor. E Jesus aproveita esse gancho e traz esta mensagem dizendo assim, João capítulo 10, verso 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ou seja, não perde, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está falando das ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas vós não credes porque não são das minhas ovelhas. Isso causou um reboliço, um tumulto muito grande, porque eles pegaram pedra para atirar em Jesus. Por 2, 3 vezes tentaram até prender a Jesus. É quando Jesus se retira do meio deles. E eles dizem: ele tem demônio, ele enlouqueceu, porque fica dando ouvido o que ele está dizendo. Jesus estava trazendo um ensinamento dos céus, coisa que ninguém havia trazido. Jesus era o próprio ensinamento. Jesus veio quebrando paradigmas, mostrando para aquele povo a maneira de adorar a Deus. E ele estava mostrando que a salvação nele estava garantido. Foi por isso que os religiosos se revoltaram e queriam apedrejá-lo. Mas ele afirma: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em Colossenses 1, 22 diz: agora, pois, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
Gálatas 3:28 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 4:7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho. O povo estava vivendo a verdadeira escravidão, amados, no sistema religioso. Era muita religiosidade, era coisa que passava dos limites, e o alvo principal eles estavam deixando de lado, que era reconhecer Jesus como o Messias, o Machia, a promessa que tanto eles esperavam. E a Bíblia diz: sendo filho também herdeiro por Deus, de sorte que já não és escravo, porém filho. O filho, amado, é filho em todo o tempo, não existe ex-filho. Olha a passagem do filho pródigo. Chegou labutar com porcos, que isso é uma coisa terrível na compreensão judaica. É o pior caso de um judeu, era estar ali labutando com porco. E quando ele volta, o pai recolhe, porque ele é filho, ainda com banquete. Gálatas 4:28 diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Você tem que crer, meu querido e minha querida, que você é filho, é filha da promessa de Deus. Você é filho da promessa de Deus. Você precisa crer. Romanos 8:15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, não, para viverdes atemorizados. Atemorizados quer dizer causar medo a alguém, quer dizer viver com medo, amedrontar-se. Eis que a palavra de Deus vem para te dar um alento, te dar um alívio na tua alma. A graça de Deus vem para te injetar ânimo, te pôr para cima, tu reconhecer a valorização que Deus tem te dado, meu querido e minha querida. Por que andar atemorizado? Mas recebeste o espírito de adoção, no qual chamamos Abba, que quer dizer papai ou paizinho. Abba, pai. Recebemos este espírito de adoção por termos aberto o nosso coração para o Senhor, ter entendido a sua mensagem, como as ovelhas quando ouviu a voz do seu pastor, abandonava as outras e seguia o seu pastor. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando nós ouvimos a mensagem da salvação, a mensagem da graça, ela adentrou na nossa alma, no nosso espírito, nós nos identificamos e seguimos os passos do Mestre. Para que viver na escravidão, meu querido? O verso 14 de Romanos diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que promessa gloriosa! O verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguém pode dizer: filho de Deus não erra, não? Erra, mas o próprio Deus corrige. Quando falhamos, quando erramos, quando cometemos algum deslize, o próprio Deus nos disciplina, amados. Para que nos disciplina? Não é porque vai perder a salvação, de maneira nenhuma. É por causa do galardão, um presente inexplicável. Sabemos que é coisa extraordinária. Tem gente que diz: é uma pedrinha de ouro na coroa. Isso aí é invenção dele, que nós não sabemos o que é. Sabemos que é coisa gloriosa, que se Deus nos corrige, para que não venhamos perder com a salvação, que já é garantida. Aos Hebreus 12:7 diz: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? O verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Ou seja, reincidente não passa despercebido diante de Deus. Deus, ele corrige e açoita. Eu tenho certeza que o salvo não tem prazer em falhar. Paulo diz: o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o que eu não quero é o que eu estou fazendo. Aí ele diz: eu não, o pecado que jaz em mim, da parte adâmica. Mas não estava dizendo que Paulo perdia a salvação. 1 Pedro 1,17 diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um,
Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estamos aqui, amados, de passagem nesta terra. A qualquer momento o Senhor nos chama. Portanto, andemos vigilantes sobre esta terra, para que além da salvação, recebamos também naquele grande dia o galardão que será revelado naquele grande dia. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. 1 Coríntios 3,14 diz: se a obra permanecer, esse receberá o galardão. Se ela permanecer, porque está falando de obras, de variedades de obras. Está falando de madeira, de feno, que é uma palha. Está falando de palha também. Ouro, prata, pedras preciosas. Quando passar pelo fogo, ou seja, na visão de Cristo, naquele grande dia, está falando que se queimar, a pessoa não perde a salvação. Se a obra for reprovada, em outras palavras. Diz assim a palavra de Deus no verso 15 de 1 Coríntios 3. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano ou detrimento, mas o tal será salvo. Ou seja, esse mesmo será salvo. Portanto, não existe perda de salvação, amados. O que existe são sofismas. As pessoas pegam passagem na Bíblia e aplicam dizendo que vai perder a salvação. São sofismas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Está na Bíblia isso aqui, mas salvo de quê? Tem que entender o contexto. Porque salvação não foi por perseverança, foi pela graça de Deus e pela fé que vem pelo Espírito de Deus, amados. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. Seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que coisa gloriosa! Portanto, meus queridos, os filhos de Deus não perdem a salvação eterna. Não. De maneira nenhuma, porque foi o próprio Deus quem garantiu esta promessa. Ele não pode mentir, Ele não pode falhar. Então somente andai vigilante, para que naquele grande dia recebas do Senhor o seu galardão. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, querendo o bom Deus.